Milionário barbeiro congela ao ver o mendigo negro pegar a tesoura e surpreender todos. O sol brilhava intensamente sobre o luxuoso salão de beleza de Jerônimo, um barbeiro milionário, conhecido por seu estilo extravagante e uma arrogância que transbordava em cada corte de cabelo que fazia. Com seu relógio de ouro e seu terno de grife, ele era a definição de ostentação. Mas nessa manhã, o barulho do riso e dos comentários da clientela foi abruptamente interrompido por uma cena inusitada. Um mendigo, negro e de aparência descuidada, havia se aproximado da janela do salão, apenas observando. A curiosidade tomou conta dos presentes. "Quem é esse?" cochichou uma senhora, levantando a sobrancelha. Jerônimo, incomodado, decidiu jogar uma piada. "Que você quer, amigo? Um corte ou uma esmola?" Os risos ecoaram, mas algo na expressão do mendigo fez o mundo parar. Ele levantou a cabeça e, com um movimento decidido, pegou uma tesoura que deixara à mostra em uma mesa próxima. Como? A plateia se calou, os olhares fixos nele. O mendigo começava a fazer um penteado em si mesmo, a tesoura dançando entre os dedos como se fosse uma extensão de sua própria mão. Jerônimo, perplexo, observava a cena. Isso é ridículo, pensou. Mas a verdade é que a habilidade do homem era hipnotizante. Ele cortava com uma graça que desafiava qualquer expectativa. As lâminas brilhavam sob a luz intensa do salão, e Jerônimo sentiu um frio na espinha. Aquela cena era um soco no estômago da sua arrogância. Qualquer um poderia ver que, enquanto ele se perdia em extravagâncias, aquele homem, em sua simplicidade, trazia algo genuíno, algo que tocava. O concurso de cortes de cabelo estava se aproximando, e Jerônimo se preparava para defender sua coroa. Mas o mendigo, a quem todos haviam ignorado inicialmente, começou a se destacar. Nos dias que se seguiram, ele não apenas participou do evento, mas também mostrou um talento incomum, fazendo cortes que não eram apenas diferentes, mas ins. A confiança que sempre teve estava subtilmente se escorregando entre os dedos. Graças a uma súbita reviravolta, a competição se tornou mais do que uma disputa de habilidades. Os ecos de suas histórias pessoais começavam a se entrelaçar. Enquanto Jerônimo tentava manter sua fachada, Miguel, o mendigo, revelava segredos de um passado que ambos compartilhavam. A tristeza e a felicidade se misturavam em vislumbres de memórias, revelando que os dois eram mais do que estranhos. Havia uma conexão familiar que, durante anos, fora perdida. Na grande final, a tensão era palpável. Quando Miguel, com as tesouras em mãos, usou sua técnica surpreendente, Jerônimo paralisou, extasiado e horrorizado. Ele estava prestes a descobrir que suas certezas estavam prestes a desmoronar. Era uma batalha muito maior do que uma competição. Era uma questão de identidade, de legado. O que Jerônimo faria diante dessa verdade surpreendente? Ele conseguiria deixar de lado sua arrogância ou se afundaria em? Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era quase palpável. Miguel se preparava para dar o seu grandioso golpe na final. E Jerônimo, parado, sentia o coração pulsar como se estivesse em perigo. Aqueles minutos se arrastavam.
A plateia assistia em silêncio, e algo dentro do barbeiro começava a se romper. Ele se lembrava do passado, das dificuldades, das promessas não cumpridas. O que estava em jogo não era só um prêmio, era o reconhecimento que sempre desejou. E agora, a verdadeira essência de quem ele era parecia estar prestes a ser revelada. Então, o público ficou hipnotizado. Mas Jerônimo não conseguia tirar os olhos do mendigo. Ele estava encantado e aterrorizado ao mesmo tempo. O mendigo estava se transformando diante deles, não apenas em aparência, mas em espírito. E então, o inesperado aconteceu. Um grito cortante rasgou o salão. Parem agora! Uma mulher, com os olhos arregalados e cabelos desgrenhados, surgiu do fundo, ofegante e descontrolada. Era Rosa, a irmã de Jerônimo, que ele não via há anos. Todos na sala se viraram, boquiabertos. Ela havia desaparecido há mais de uma década, e as histórias sobre seu sumiço sempre foram fonte de especulação e vergonha. Jerônimo ficou paralisado. Rosa avançou, com um olhar fixo em Miguel. Você? Como você se atreve? Sua voz tremia com raiva e dor. Miguel parou, os olhos se arregalaram. Rosa, é você? A confusão pairava no ar, como um peso opressivo. Jerônimo sentiu a barriga revirar. Ele mal conseguia entender o que estava acontecendo. Rosa e Miguel se encaravam, o mundo ao redor desaparecendo. Então, a verdade explodiu como um raio. Miguel, você é meu filho. As palavras ecoaram. Jerônimo se sentiu desmoronar. Sonhos de glória, ilusão. A história que conhecia, que acreditava saber, estava se despedaçando em frações de segundos. Miguel, o mendigo, era o filho perdido de Rosa, um legado oculto que ele nunca soubera. Agora, todas as risadas, a arrogância, tudo fazia sentido de uma forma arrebatadora e trágica. Os murmúrios começaram a surgir na plateia. Ele é filho dela? O que está acontecendo? O clima era de choque, como se todos estavam testemunhando um drama de cinema. Jerônimo, em sua insegurança recém-descoberta, deu um passo à frente. Sangue é mais forte do que qualquer coisa. Miguel, você sempre foi mais do que um mendigo. Você era parte de uma família que todos esqueceram. Mas a tensão não parava. Rosa olhou para Jerônimo, os olhos cheios de acusação. Você sempre se esqueceu das suas raízes. Só se importou com o seu ego. Agora vê o que isso causou. Ela gesticulava com fervor. Cada palavra um golpe. Miguel se calou, preso entre duas realidades. Um peso esmagador sobre os ombros. A competição poderia durar uma eternidade. Mas o que se desenrolava era muito mais profundo do que um simples corte de cabelo. Agora, o que vamos fazer? Miguel perguntou, a voz quebrando. O dilema pairava no ar. A conexão recém-descoberta entre eles era frágil, como vidro prestes a se estilhaçar. Jerônimo percebeu que teria que escolher, enfrentar sua arrogância ou sucumbir à sua vaidade. A plateia observava, a tensão carregando cada segundo. E assim, a verdadeira batalha começou. Destinos entrelaçados, segredos à flor da pele. E no meio desse turbilhão, a pergunta ficou no ar. Quem realmente era Miguel? E qual seria o reviravolta final? A tensão pairava no ar. E Miguel, com as mãos trêmulas e a tesoura ainda em posição, parecia preso entre o passado e o futuro. A multidão estava em choque e os murmúrios aumentavam. Jerônimo olhava para Rosa, que o encarava com uma mistura de alívio e acusações. Seria esse o momento em que a verdade seria finalmente revelada? Você sempre pensou que estava melhor que todos, não é? A voz de Rosa rasgou o silêncio. E quando todos se viraram para ela, a intensidade aumentou. Mas você não sabe nada.
Os olhos dela brilhavam de mágoa. Aquelas palavras reverberaram no salão, como ecos do passado. E Miguel não conseguia desviar o olhar da mulher que dizia ser sua mãe. Então, enquanto a plateia assistia, um ruído abrupto cortou o ar. A porta do salão se abriu violentamente. E um homem de rosto familiar, mas muito mais envelhecido que Jerônimo, entrou. "O que está acontecendo aqui?" Ele gritou, visivelmente agitado. "Rosa, o que você está fazendo com o meu filho?" Os rostos na sala ficaram em branco. "Seu filho?" "Mas Miguel é o filho de Rosa." O murmúrio foi crescendo e a confusão estava quase surreal. A verdade parecia estar se desfazendo em 1000 pedaços, como um espelho que se quebra. Miguel, atônito, balançou a cabeça. "Quem é você?" A voz dele tremia, quase inaudível. O homem se aproximou, tomado pela urgência. "Eu sou Roberto, o seu pai. Nunca a abandonei." Ele olhou para Rosa, com uma intensidade que fez todos na sala tropeçarem nas palavras. Sussurros tomaram conta do ambiente. Como ele pode ser o pai? O que está acontecendo? O ar estava carregado de desconfiança e interrogações. Jerônimo, em choque, sentiu seu coração disparar. Qual era a verdade? Havia tanto segredo e dor em cada olhar. "Você se foi, me deixou para trás." Rosa gritou, lágrimas escorrendo. O peso das emoções fez tudo parecer distante. A sala não existia mais. Havia apenas esses 3 personagens, como numa peça trágica, encenando um drama que muitos nunca teriam coragem de vivenciar. Miguel ficou paralisado. "Como assim, pai? Por que me deixou?" A angústia na voz dele era palpável. Nesse momento, algo no ar mudou. O público estava tão concentrado que até o som das tesouras cessou. O silêncio era ensurdecedor. Jerônimo se sentiu pequeno, um intruso em uma história que parecia não ser sua. Roberto respirou fundo. "Eu sempre estive perto, Miguel. Não fisicamente, mas eu nunca parei de procurar." E ao dizer isso, ele puxou um pequeno objeto do bolso. Era um colar com símbolos antigos e um pingente que parecia conhecer a verdade. "Este colar foi o que restou depois que tudo desmoronou. Ele liga você a mim e a sua verdadeira herança." A cena se tornava cada vez mais dramática, como se o destino de cada um estivesse selado. O público, agora em um estado de expectativa, não sabia se aplaudiria ou se choraria. O que significava tudo isso? Compreensões e segredos desgastados estavam prestes a serem revelados. Você é um príncipe?" Miguel perguntou, a cabeça cheia de perguntas, enquanto o olhar dele se perdia no colar. Jerônimo olhou para o homem à sua frente, confuso, com a capacidade de tudo mudar em segundos, como uma tempestade que surge do nada. Seria possível que tudo o que ele conhecia fosse uma mentira? E se a história que ele construíra fosse uma máscara para esconder a sua própria falta de identidade? As respostas não estavam claras, e a tensão crescia ainda mais. Enquanto todos esperavam pela reação de Miguel, o que aconteceria a seguir? A certeza de um novo laço, de uma nova ligação, tornaria o jogo muito mais complexo. Haveria espaço para perdão e reconciliação? E Jerônimo? Ele poderia encontrar seu lugar nesta nova realidade? Miguel ficou paralisado. "Como assim, pai? Por que me deixou?" A pergunta ecoou no salão, e a tensão virou um nó na garganta de todos. Jerônimo sentiu seu mundo desmoronar. Ele só queria um prêmio, um reconhecimento, mas agora todo o seu ser
Estava agoniado com a verdade. A sala inteira se manteve em silêncio. Apenas as respirações pesadas de tensão podiam ser ouvidas. E como se o universo tivesse decidido brincar com eles, uma luz forte veio de fora, piscando pelas janelas. O céu escureceu de repente, e um trovão forte cortou o ar, como se todo o drama interno fosse amplificado pelo tempo. Eu sempre procurei por você, Roberto insistiu, os olhos cheios de lágrimas. Miguel, ainda em choque, sentiu seu coração acelerar. Mas você nunca esteve lá. Nunca soube que existia. O ressentimento brotou. O rosto de Miguel estava vermelho, e a raiva misturava-se à dor. Eu estava preso em um mundo que não pude controlar. Não sabia sobre você, Miguel. A voz de Roberto estava quase quebrada, e do fundo do salão Rosa gritou: Você fez escolhas. Levou minha criança embora. E antes que alguma reação pudesse ocorrer, uma mulher entrou correndo pelo salão. A expressão dela era de pânico. O que está acontecendo? Ela gritou, seus olhos arregalados. A multidão se abriu, e à medida que ela avançava, os rostos se transformavam em uma mistura de surpresa e confusão. Era a esposa de Jerônimo, Ana. Miguel, eu não sabia. Ana balbuciou, o rosto pálido. Eu não sabia que você estava aqui. O impacto das palavras dela caiu como uma bomba. Jerônimo olhou para Ana, seu coração disparando. O que você quer dizer com isso? Você conhece Miguel? Ana olhou para Miguel, os olhos dela cheios de culpa. Sim, eu conheço. Eu fui amiga de sua mãe. Conheci você quando era pequeno. Mas a voz dela falhou. O salão estava paralisado em silêncio novamente. Miguel olhou para ela confuso. Como assim? Você sabia de mim? Ela nunca quis que você soubesse a verdade. Rosa se intrometeu. Ela estava com medo de que você fosse arrastado para esse mundo. Jerônimo sentiu que tudo o que acreditava ser verdade estava se desfazendo. A tremedeira em suas mãos o traía, e por um instante ele se deixou levar pela fragilidade da situação. Mas então, como uma explosão, Ana puxou algo do bolso, uma caixa pequena. Eu não queria que isso chegasse até você, Miguel, mas não posso esconder mais. Ela abriu a caixa, revelando um colar com um pingente que brilhava de forma intensa. Este é um símbolo de uma herança que ambos compartilham. Miguel, você é o filho não reconhecido de Jerônimo. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. A plateia ruiu, e as bocas se abriram em choque. Miguel olhou para Jerônimo, e a raiva e a confusão misturavam-se em seus olhos como uma tempestade. Como você pôde esconder isso? Minha vida toda foi construída sobre mentiras. Jerônimo estava paralisado. Ele sempre teve certeza de quem era, de seu lugar. Mas a verdade agora parecia como um castelo de cartas prestes a desmoronar. A multidão estava hipnotizada, sem saber se aplaudir ou sair correndo. E enquanto tudo girava ao redor deles, um grito inesperado ecoou pela sala. Parem com isso! O homem, velho e desgastado, entrou. Ele tinha um olhar de reconhecimento e desespero. Eu sou o avô de Miguel. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Corações pararam. A peça que já era um drama, agora se transformava em uma tragédia. As verdades continuavam a se entrelaçar, e nenhum deles sabia qual era a verdadeira essência da condição na qual se encontravam. Jerônimo olhou para Miguel, que agora o encarava com ódio. Como ele se protegeria dessa nova realidade? E quem realmente era, de fato, com o coração em pedaços? Tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. Miguel ficou paralisado. Como assim, pai? Por que me deixou? A tensão no salão era palpável, como se o ar houvesse se tornado denso. Jerônimo olhou ao redor, confuso, enquanto a revelação reverberava.
Ele estava encrencado em algo muito maior do que simplesmente uma competição de barbeiros. Os murmúrios aumentaram. A plateia não conseguia entender. O que está acontecendo? Uma mulher no fundo gritou. Miguel estava perdido em seus pensamentos, o rosto enrubescido pela raiva e pela dor. Eu não posso acreditar que você fez isso comigo. A cada palavra, a voz dele ficava mais intensa, carregada de emoção. As lágrimas ameaçavam escorregar de seus olhos, mas ele se esforçava para mantê-las sob controle. Jerônimo observou Rosa e Roberto se encarando. A tensão entre eles era como um fio prestes a se romper. Então, do nada, um barulho estrondoso cortou o ar. A porta se abriu de forma abrupta, e um homem alto, com uma expressão feroz e olhos arregalados, irrompeu no salão. Ele vestia um terno sujo, e a fúria nele era evidente. "O que está acontecendo aqui?" gritou, a voz ecoando. "Quem é você?" perguntou Miguel, confuso e apavorado. O homem ignorou a pergunta e se voltou para Roberto. Você não deveria estar aqui. O que você fez?" A sala caiu em silêncio novamente. Cada pessoa esperando pela próxima palavra. Roberto, já visivelmente abalado, se esforçou para responder. "Eu fiz o que era certo. Eu nunca deixei você, Miguel." O recém-chegado olhou para os três, um misto de raiva e desespero. "Você não pode simplesmente voltar e desestabilizar tudo. Eles precisam saber a verdade." Jerônimo, intrigado, finalmente perguntou. "A verdade sobre o quê?" Ele não entendia como a situação poderia ficar ainda mais complicada. "Que você não é quem pensa que é." O homem disparou, a voz quase explodindo. "Você não é um barbear como acredita. Você é um impostor." As palavras dele atingiram Jerônimo como um soco no estômago. Ele olhou para Miguel, que agora estava completamente pasmo. "O que você está dizendo? O que quer dizer com impostor?" O homem caminhou até Jerônimo, a raiva emanando dele. "Você foi escolhido para ser o barbeiro, mas a verdade é que você não pode fazer justiça ao legado que nunca existiu. Você não é digno." O salão estava cheio de murmúrios cada vez mais intensos. As expressões nos rostos da plateia mudaram de confusão para assúmeno, um choque coletivo agora percorrendo como uma onda. Jerônimo começou a sentir o pânico subir. "Não, isso não pode ser verdade." Ele tentava ignorar o que sentia no fundo. "Qual legado? Do que você está falando? Quem é você?" O homem soltou uma risada amarga. "Eu sou o defensor do verdadeiro legado da sua família. Você nunca soube que existe uma linhagem de barbeiros excepcionais, que você não é um deles. O que você faz aqui é apenas uma fachada." Miguel olhou para seu pai, a dor e a confusão misturadas em seus olhos. "Se isso for verdade, o que mais você esconde de mim?" A sala estava em um frenesi. As pessoas podiam sentir a intensidade, a tensão eletrizando o ambiente. Rosa, agora em choque, gritou. "Isso não pode estar acontecendo. Você está mentindo." Mas o homem, sem hesitar, puxou do bolso um retrato antigo, amarelado e esfarrapado. Ele o ergueu e a sala ficou em silêncio novamente. "Este é o seu avô. Ele foi o verdadeiro mestre barbeiro que mantinha nossa linhagem viva. E tudo o que você fez, Jerônimo, é uma mentira." Jerônimo ficou estático, o mundo ao seu redor desmoronando. Ele sentiu um aperto no peito, uma onda de desespero invadindo sua mente. "Não, isso não pode ser." As palavras falharam e ele se sentiu como se estivesse flutuando fora do corpo. Nesse momento, uma luz forte brilhou do teto, uma explosão de energia que fez todos olharem para cima. As lâmpadas começaram a piscar,
e um raio cortou o céu, iluminando a sala por um instante. E, em um piscar de olhos, tudo escureceu. Quando a luz se apagou, o salão estava no caos. Nenhum rosto era visível agora, gritos e confusão iniciando uma nova cena. E no meio desse tumulto, Miguel desapareceu. O que tinha acabado de acontecer? Onde ele estava? Jerônimo se virou em busca de seu filho, mas tudo o que encontrou foi uma sala cheia de sombras e gritos. Havia agora mais perguntas do que respostas. Miguel, ele gritou, sem saber se estava chamando para a verdade, para o passado ou para seu próprio destino. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. O que mais estava escondido? E qual seria o próximo passo desse jogo de verdades e mentiras? Miguel ficou paralisado. Como assim, pai? Por que me deixou? A tensão no salão era palpável, como se o ar houvesse se tornado denso. Jerônimo olhou ao redor, confuso, enquanto a revelação reverberava. Ele estava encrencado em algo muito maior do que simplesmente uma competição de barbeiros. Os murmúrios aumentaram, a plateia não conseguia entender. O que está acontecendo? Uma mulher no fundo gritou. Miguel estava perdido em seus pensamentos, o rosto enrubescido pela raiva e pela dor. Eu não posso acreditar que você fez isso comigo. A cada palavra, a voz dele ficava mais intensa, carregada de emoção. As lágrimas ameaçavam escorregar de seus olhos, mas ele se esforçava para mantê-las sob controle. Jerônimo, inquieto, observou Rosa e Roberto se encarando. A tensão entre eles era como um fio prestes a se romper. Então, do nada, um barulho estrondoso cortou o ar. A porta se abriu de forma abrupta, e um homem alto, com uma expressão feroz e olhos arregalados, irrompeu no salão. Ele vestia um terno sujo, e a fúria nele era evidente. "O que está acontecendo aqui?" gritou, a voz ecoando. "Quem é você?" perguntou Miguel, confuso e apavorado. O homem ignorou a pergunta e se voltou para Roberto. Você? Você não deveria estar aqui." "O que você fez?" A sala caiu em silêncio novamente, cada pessoa esperando pela próxima palavra. Roberto, já visivelmente abalado, se esforçou para responder. "Eu fiz o que era certo. Eu nunca deixei você, Miguel." O recém-chegado olhou para os três, um misto de raiva e desespero. "Você não pode simplesmente voltar e desestabilizar tudo. Eles precisam saber a verdade." Jerônimo, intrigado, finalmente perguntou: "A verdade sobre o quê?" Ele não entendia como a situação poderia ficar ainda mais complicada. "Que você não é quem pensa que é." O homem disparou, a voz quase explodindo. "Você não é um barbeiro como acredita. Você é um impostor." As palavras dele atingiram Jerônimo como um soco no estômago. Ele olhou para Miguel, que agora estava completamente pasmo. "O que você está dizendo? O que quer dizer com impostor?" O homem caminhou até Jerônimo, a raiva emanando dele. "Você foi escolhido para ser o barbeiro, mas a verdade é que você não pode fazer justiça ao legado que nunca existiu. Você não é digno." O salão estava cheio de murmúrios cada vez mais intensos. As expressões nos rostos da plateia mudaram de confusão para assúmino. Um choque coletivo agora percorrendo como uma onda. Jerônimo começou a sentir o pânico subir. Não, isso não pode ser verdade. Ele tentava ignorar o que sentia no fundo. "Qual legado? Do que você está falando? Quem é você?" O homem soltou uma risada amarga. "Eu sou o defensor do verdadeiro legado da sua família. Você nunca soube que existe uma linhagem de barbeiros excepcionais, que você não é um deles. O que você faz aqui é apenas uma fachada." Miguel olhou para seu pai. A dor e a confusão misturadas em seus olhos como uma tempestade.
Se isso for verdade, o que mais você esconde de mim? A sala estava em um frenesi. As pessoas podiam sentir a intensidade, a tensão eletrizando o ambiente. Rosa, agora em choque, gritou: "Isso não pode estar acontecendo! Você está mentindo!" Mas o homem, sem hesitar, puxou do bolso um retrato antigo, amarelado e esfarrapado. Ele o ergueu e a sala ficou em silêncio novamente. Este é o seu avô. Ele foi o verdadeiro mestre barbeiro que mantinha nossa linhagem viva. E tudo o que você fez, Jerônimo, é uma mentira. Jerônimo ficou estático, o mundo ao seu redor desmoronando. Ele sentiu um aperto no peito, uma onda de desespero invadindo sua mente. Não, isso não pode ser. As palavras falharam. E ele se sentiu como se estivesse flutuando fora do corpo. Um trovão retumbou do lado de fora, como se o próprio céu estivesse reagindo ao tumulto emocional dentro do salão. E em meio ao caos, o homem acrescentou: "E a verdade não para por aí. Sua mãe também não é quem você pensa que é." O choque percorreu a sala. Todos encararam Jerônimo, que parecia ter sido atingido por um raio. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz mal saiu. "O que não sabe é que sua mãe fez um pacto para manter você longe da verdadeira linhagem dos barbeiros. Ela te ocultou de tudo, de todos. Não é só Miguel que tem uma história secreta. Você também é parte dela." Jerônimo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não, não pode ser verdade. Por que ela faria isso? Porque a verdade é sempre mais pesada que a mentira, disse o homem, se aproximando. O seu verdadeiro legado está mais profundamente enterrado do que você imagina. E Miguel, você também faz parte dessa escolha. O espaço parecia se encurtar, e as palavras dele ecoavam como um mantra. O público, que antes estava em silêncio, agora murmurava, a curiosidade e o pânico misturando-se. Miguel, então, olhar para Jerônimo. A expressão no rosto dele era um misto de dor e determinação. "Se eu sou parte disso, então quero saber tudo. A verdade começa agora." E assim, com uma reviravolta que desafiava tudo o que conheciam, a busca pela identidade se tornava mais complexa. O que estava se desenrolando não era apenas uma transformação de vida, mas algo que poderia mudar a essência deles. A realidade que conheciam estava prestes a ser destroçada. E todos estavam prontos para descobrir como a verdade tanto poderia libertá-los, quanto aprisioná-los ainda mais. Ele sentia a adrenalina percorrendo suas veias, uma mistura de se levantar contra um passado que parecia um pesadelo. As luzes do salão piscavam e o murmúrio da multidão parecia uma onda de choque, cada rumor carregando um segredo ainda não revelado. Jerônimo estava paralisado. O rosto dele estava pálido, e os olhos se arregalaram enquanto os sentimentos lutavam dentro dele. Ele tinha construído a própria vida sobre os alicerces ilógicos da narrativa que ameaçava desmoronar. Eu não sabia, ele balbuciou, mas era difícil escutar a sinceridade por trás da sua surpresa. A sala estava tensa, como uma corda esticada prestes a arrebentar. O homem com o retrato do avô continuava a encarar Jerônimo com desprezo. "É hora de você encarar a verdade que está te sufocando. E talvez, só talvez, você ainda tenha tempo para mudar." Miguel hesitava, ainda consumido pela raiva e pela dor da traição que mal tinha começado a sentir. "Se somos parte disso, então quero que tudo venha à tona." A voz de Miguel estava carregada, cheia de determinação. De repente, uma explosão de luz iluminou o salão. Todos olharam para a entrada, os olhos arregalados em choque.
uma figura emergiu das sombras, como uma visão sobrenatural. Era uma mulher. Sua presença emanava uma energia poderosa. Ela se aproximava com passos firmes, e quando finalmente chegou ao centro do salão, um silêncio absoluto caiu. Parada! A mulher gritou, sua voz firme como um trovão. Havia um brilho intenso em seus olhos. Quem é você? O homem do retrato perguntou confuso. Os murmúrios começaram novamente, mas a mulher já estava em movimento, avançando em direção ao palco. Eu sou a verdade que todos vocês temem, ela declarou, gesticulando de forma dramática. E chegou a hora de revelarmos todos os segredos. Os olhos de Miguel não podiam acreditar no que viam. A mulher parou bem na frente dele. Miguel, você é mais do que um simples filho perdido. Você é a chave para desbloquear um legado que está muito mais profundo do que todos imaginaram. A linha de barbeiros é poderosa, mas há algo mais. Ela virou-se para Jerônimo, e uma expressão de dor atravessou seu rosto. Você não é apenas um impostor. Você é o herdeiro de um destino que você mesmo traiu. Sua arrogância não pode tapar a verdade. Jerônimo, agora em pânico, tentou refutar. Isso não faz sentido. O que você quer dizer com herdeiro? Mas as palavras dele soavam vazias, como se fossem ecos em um espaço desolado. Então a mulher levantou uma mão e, de repente, uma explosão mágica de luz os envolveu. A sala parecia girar e os espectadores estavam em um estado de choque. O tempo pareceu parar. A verdade que você tanto fugiu está conectada a algo muito maior, uma escolha que você fez muito tempo atrás. Um sacrifício que ameaça todas as suas vidas. Que pudessem processar, a mulher começou a desaparecer lentamente, mas uma coisa extraordinária aconteceu. Um brilho intenso tomou conta do salão e todos ficaram deslumbrados. Quando a luz finalmente se dissipou, algo estava diferente. A mulher havia deixado um colar no chão, um colar que brilhava e pulsava como se tivesse vida própria. Miguel se agachou e pegou o colar, uma onda de calor passando por ele. Todos os olhos estavam nele. O que isso significa? Sua voz tremia com a gravidade do momento. Era como se a sala estivesse esperando a resposta. O silêncio era ensurdecedor. Então o braço de Jerônimo se levantou involuntariamente, como se o colar tivesse um magnetismo que o atraía. Mas ele hesitou, um reflexo de terror no rosto. Você não entende o que está fazendo, ele gritou. Mas o colar pulsou ainda mais forte. Miguel olhou para o pai com fúria e dor. Acho que você nunca estará pronto para descobrir quem realmente é. E assim as verdades começavam a se desenrolar. Miguel estava prestes a entender que as interconexões entre eles eram mais profundas do que qualquer um poderia imaginar. A sala estava cheia de expectativas e a história estava prestes a ganhar um novo giro. Que mistério o colar guardava? Que segredos estavam prestes a ser revelados? Todos estavam prestes a descobrir que, assim como o salão de beleza de Jerônimo, as verdades muitas vezes são mais profundas do que a superfície reluzente. E ainda havia muito a ser desvendado. Miguel olhou para Jerônimo, o coração acelerado. Então, quero saber tudo. A verdade começa agora. Ele sentia a adrenalina percorrendo suas veias. O brilho do colar era quase hipnotizante. O que mais você esconde de mim, pai? A sala estava em suspense, como se o ar tivesse ficado mais pesado. O homem que se apresentou como defensor do legado observava cada movimento. A verdade não é fácil de engolir, mas ela está aqui. Ele gesticulou em direção ao colar reluzente. Esse colar é a chave, Miguel,
E só você pode desbloquear o que vem a seguir. Jerônimo, tomado por um misto de desespero e raiva, se candidatou a retomar o controle. Não, você não pode simplesmente jogar tudo isso em cima de mim. Isso não é justo. Ele parecia pronto para explodir, as mãos trêmulas e o rosto em um tom avermelhado. Mas Miguel, sorrindo com uma determinação nova, se aproximou mais do colar. Ele o segurou, examinando-o de perto. Eu não estou com medo. Eu quero entender quem eu sou de verdade. A sala parecia vibrar com esse novo poder, uma eletricidade pulsante. De repente, um barulho alto cortou o ar, como um tiro. A porta principal se abriu abruptamente, revelando um grupo de homens de terno escuro, as expressões sérias e decididas. Todos vocês estão presos, um deles gritou, fazendo a multidão recuar em choque. Miguel e Jerônimo trocaram olhares confusos. O que estava acontecendo agora? O que vocês querem? O homem do legado exigiu, com voz firme. Vocês precisam entender que muitas vidas estão em jogo aqui. O que vocês descobriram não deve ser revelado ao mundo, disse um dos homens, aproximando-se. Com um gesto, ele apontou para Jerônimo. Isso começa e termina com você. Como você sabe o meu nome? Jerônimo questionou, o pânico agora visível em seus olhos. Sua arrogância estava se dissipando, e tudo o que resta era vulnerabilidade. Os homens trocaram olhares, e um deles, o mais alto, finalmente falou, porque você não é o que pensa ser. Você foi escolhido. A linhagem dos barbeiros não é apenas uma questão de habilidade, é uma questão de sobrevivência. Os murmúrios começaram novamente entre a plateia. No que você está se metendo? Jerônimo murmurou, ainda agarrado à sua antiga faceta de barbeiro milionário. Mas a verdade parecia escorregar entre os dedos. Você vai ter que descobrir por que a sua família foi marcada. Outra acompanhou, sua voz mais baixa. Uma sombra de tragédia pairava sobre cada palavra. O colar que você segura tem mais peso do que imagina. Miguel, segurando ainda o colar, olhou em volta, como se estivesse se preparando para um embate. O que você quer dizer? O que mais você sabe? As perguntas saíam como flechas, rápidas e rápidas. Então, como um relâmpago numa noite tranquila, a mulher que havia entrado antes, a que parecia ter total controle, surgiu novamente no chão do salão, e sem aviso, ela se lançou entre os homens e a multidão, seus olhos cheios de uma sabedoria impressionante. Todos vocês precisam ouvir. O que revelarem hoje pode afetar o futuro não só de vocês, mas de todos nós. Com isso, todos os olhares se voltaram para ela. Cada coração bateu mais rápido. Cada respiração se tornou mais leve, como um frágil equilíbrio. A linhagem rubra foi traída há muito tempo. E você, Miguel, carrega o fardo dessa história. O tempo para salvar ou condenar é agora. Jerônimo, agora completamente apavorado, exclamou. Salvá-lo ou condená-lo? O que você quer dizer com isso? Ele estava em choque. A certeza que ele tinha se esfarelando como vidro. A sala inteira tremia com a intensidade de emoções. Miguel se virou para Jerônimo, a tensão crescente. Você sabia que havia algo mais? Uma escolha? A verdade? O que está em jogo? Uma explosão ressoou atrás deles, e os homens anunciaram. É hora de parar a confusão. A atmosfera ficou elétrica. Enquanto todos olhavam para o que estava acontecendo, o chão sob eles começou a tremer violentamente. Antes que pudessem entender a gravidade da situação, as luzes do salão começaram a piscar freneticamente. O colar na mão de Miguel começou a brilhar intensamente, enviando um raio de luz que iluminaram tudo ao redor.
Era uma luz que pulsava em um ritmo frenético, como se estivesse comunicando algo. Então, um grito ecoou. Cuidado! Vindo de Rosa, que agora se aproximava. Estava em transe. Vocês estão prestes a acionar forças que não compreendem. E como em um jogo de dominó, tudo desabou. As paredes pareceram se mover, e tudo o que haviam construído estava prestes a ser desmantelado em uma tempestade de revelações. O que seria revelado a seguir? A luz ofuscante envolveu a todos, e antes que pudesse formar uma resposta, a sala foi consumida pela escuridão total. Os últimos sussurros e gritos desapareceram enquanto o desconhecido se aproximava. A única certeza que restou no ar era: nada seria como antes. Miguel estava paralisado. A luz ofuscante o envolvia, e ele mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. A sala estava em uma aura de tensão palpável. Os homens de terno escuro mantinham os olhares fixos, atentos a cada movimento, enquanto a mulher poderosa tentava controlar a situação. Então, como se o tempo tivesse parado, algo surpreendente aconteceu. A luz começou a pulsar, e dentro do brilho, uma figura começou a se materializar. Para espanto de todos, era uma criança. Um menino pequeno, com cabelos cacheados e olhos brilhantes. O garoto olhou ao redor, confuso, e um momento de pura inocência. Ele fez uma pergunta que ecoou pelo salão. Papai? Mamãe? O coração de Jerônimo parou. Ele não estava preparado para isso. O que está acontecendo? Ele sussurrou, o pânico tomando conta de seu coração. Ele olhou para Rosa, esperando uma resposta. Mas ela estava em choque, a boca aberta, sem palavras. Miguel, por outro lado, ficou furioso. Quem é esse menino? O que ele tem a ver com isso? A voz dele tremia, cheia de raiva e dor, como se as palavras tivessem um peso extraordinário. Todos na sala estavam agora mais atentos. O que você está fazendo aqui? A mulher exigiu, seu olhar fixo no garoto. Você não deve estar aqui. A urgência em sua voz era quase palpável. A tensão aumentou e o garoto parecia perdido, olhando de um lado para o outro, buscando proteção. Papai! Ele chamou novamente, e o clamor do pequeno ecoou na sala, como um grito de socorro. E como se uma corrente invisível o puxasse, ele se dirigiu em direção a Jerônimo. Ele não sabia o que fazer. Não! Afastem-no! Ele gritou, mas o menino não parecia ouvir. Avançando cada vez mais, o chão começou a tremer novamente, e a luz se intensificou. O colar nas mãos de Miguel pulsava como um coração batendo. Ele se virou rapidamente, apenas para ver algo que o deixou em choque. A mulher tinha lágrimas nos olhos e seu rosto estava contorcido em dor. Você não deveria estar aqui, Gêmeo. Não dessa forma. O que ela havia dito cortou o ar, e todos na sala ficaram em choque absoluto. Gêmeo! Miguel quase gritou, seus olhos arregalados. Do que você está falando? Ele é meu irmão? E ao olhar para o garoto, a verdade parecia se encaixar de uma maneira distorcida e devastadora. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos de confusão. Esse menino é seu irmão? Como? A mulher atravessou a sala se aproximando do pequeno e, em um gesto desesperado, tentou tirá-lo de perto. Mas antes que pudesse alcançá-lo, um clarão ofuscante iluminou a sala, e a conexão entre os dois pequenos parecia mais viva do que nunca. Vocês não sabem. Ele ainda não deveria estar aqui. A mulher gritou, o medo atrasando sua voz. Ela se virou para Jerônimo, seus olhos cheios de um desespero profundo. Você precisa entender. Sua vida é uma ilusão construída sobre mentiras. Esse menino, ele é a chave, mas também é o seu maior fardo.
As palavras da mulher reverberaram, e o pânico tomou conta. Jerônimo balançou a cabeça, tentando encontrar algum sentido naquilo tudo. Não, isso não pode ser verdade. O que está acontecendo? Como ele é meu gêmeo? Ele estava em pedaços, a realidade mudando diante de seus olhos. Miguel olhou para o irmão, e a conexão que sentia era indescritível. O amor e a raiva se misturavam em uma mistura explosiva. Vocês estavam separados. Vocês foram mantidos longe um do outro por um sacrifício que não deveriam ter feito. A mulher declarou, agora com um tom mais suave, quase triste. O salão estava em completo caos. Rosa desabou em lágrimas, e Jerônimo parecia ter perdido o controle. O que vai acontecer agora? O que podemos fazer? A dúvida ecoava em sua voz, e todos começaram a se perguntar como iriam lidar com essa nova verdade. E ali estava Miguel, agora dividido entre o passado e um futuro incerto, ainda segurando o colar que pulsava em suas mãos. O que significava ser gêmeo? O que tudo isso significava para eles? E bem no clímax desse pesadelo, um grito aterrorizante ecoou do fundo do salão. Não deixem que a verdade os consuma. As palavras de um homem não identificado trouxeram uma nova onda de choque. E enquanto todos tentavam entender a nova reviravolta, o que estava se formando era algo maior do que qualquer um poderia imaginar. As portas do salão começaram a se fechar com violência, como se o mundo externo estivesse sendo excluído. Uma única pergunta pairava no ar. Qual seria o preço pela verdade? Antes que a sala pudesse absorver tudo, uma escuridão densa tomou conta, deixando cada um com um nó na garganta e o medo de um futuro que nunca. Miguel sentiu seu coração pulsar freneticamente. Enquanto a luz do colar ofuscava os rostos ao redor, tudo parecia estar em câmera lenta. Ele olhou para aquele menino, seu irmão, e a verdade bateu como um relâmpago em sua mente. Você é meu irmão? As vozes na sala se misturavam em murmúrios, a confusão pairando no ar pesado. Jerônimo estava em choque, os olhos arregalados, cada respiração se transformando em um esforço doloroso. Rosa, sua irmã, estava em lágrimas, como se um peso invisível estivesse se desmanchando aos seus pés. E a mulher, que parecia saber de tudo, agora observava, sem palavras, o tormento da revelação. Esse menino não deveria estar aqui. Ele é a chave para um legado que você não pode ignorar, Miguel. A mulher finalmente conseguiu falar, e sua voz tremia enquanto tentava transmitir a urgência da situação. O garoto olhou para ela, confuso, desapontado, enquanto o colar pulsava em suas mãos. Vocês precisam se reunir. O futuro depende de vocês. Um estremecimento percorreu a sala. Os homens de terno escuro avançaram, mas desta vez a energia na sala estava diferente. Miguel deu um passo à frente, segurando o colar com firmeza. Chega! Se somos parte disso, então somos fortes juntos. Ninguém mais pode separar a gente. As palavras dele ecoaram, e a atmosfera mudou. A sala parecia se iluminar com a determinação de Miguel. Os olhares começaram a se unir, e em um jogo de poder, aqueles que eram estranhos agora eram família. O menino, com a expressão tranquila, olhou para Miguel e, com simplicidade, disse: Papai? Mamãe? E o momento parecia um milagre. Jerônimo, lentamente recuperando a compostura, se viu diante de uma escolha. Sua arrogância finalmente abalava diante da verdade. Eu fiz escolhas erradas.
pensei que o sucesso pudesse preencher um vazio. As palavras saíram dele como um grito de desespero. Ele se virou para Miguel, buscando uma forma de reconexão. Preciso de você. Precisamos enfrentar isso juntos. Miguel olhou para o pai, vendo além da fachada de milionário e barbeiro. Se vamos mudar, precisamos deixar o passado onde ele pertence. Eu e meu irmão somos mais fortes juntos. A energia entre os dois era palpável, como se o destino esperasse por esse momento. A mulher acenou e um silêncio pesado tomou conta novamente. Vocês têm um caminho a trilhar. O passado pode ser deixado para trás, mas não sem obrigações. É hora de unir suas forças e criar um futuro. A sala estava em uma mistura de expectativa e esperança, e naquele momento, os laços se tornaram inquebráveis. O garoto sorriu e ao redor dele, uma sensação de renovação tomou conta. As luzes começaram a brilhar novamente, e conforme tudo se iluminava, os homens de terno começaram a recuar. O peso da verdade é muito forte. Vocês são mais poderosos do que imaginem. Um deles murmurou, enquanto se retiravam. Com cada passo que davam em direção ao desconhecido, Miguel e Jerônimo se entreolharam. A sala estava se dissipando, mas não era um fim, era um começo. Enquanto a luz envolvia todos, as últimas palavras ecoaram pela sala. Não se esqueçam, o legado é de vocês. Sejam verdadeiros e sempre se unam. E assim, com o peso da verdade nas costas, eles avançaram para um futuro incerto, mas promissor. Agora, e apenas agora, a história chegou ao fim. E essa é a hora de você fazer a diferença. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo, porque o seu apoio é crucial. Quero ver vocês inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Juntos, pousamos por um mundo de histórias incríveis. Vamos lá!